Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que está sempre presente em nossa vida, nos edificando, transformando, nos purificando com a sua palavra em verdade. Em relação a esta purificação, em que acontece inclusive no batismo das águas, em que se coloca a condição de imersão. A pessoa é mergulhada na água e quando sai, purificada dos pecados. Na verdade, a água não purifica. A água limpa. O que purifica é o sangue de Cristo na cruz. Purificou dos pecados o sangue derramado na cruz. E às vezes é colocado como exigência nas igrejas sobre a questão do batismo, impõe regras para que a pessoa possa ser batizado, continuando com este cerimonial de batismos nas águas, como acontecia com João Batista, que batizava nas águas. As pessoas se arrependiam dos seus pecados e, a passar a crer em Jesus Cristo e na esperança da salvação, lá na cruz. Então, o tema de hoje se refere em que Jesus disse a Nicodemos, um mestre de Israel, quem não nascer da água e do Espírito. Há várias interpretações com relação à água e Espírito. Uma delas se associa ao nascimento físico, do parto da mulher, em que ali existe água, e ao Espírito, do nascimento que é abençoado por Deus. Há um entendimento também que se refere à própria cerimônia de batismo nas águas. Isso antes do batismo cristão ser instituído. João Batista, em que Jesus, em nenhuma parte alguma, faz do batismo de João uma exigência para a salvação. E que colocam essa condição do batismo nas águas em que as pessoas seriam salvas. Esta salvação no que se refere ao pecado, a libertação, a justificação. O que justificou foi o sangue de Jesus Cristo na cruz, do qual, quando ele ressuscita sem pecado, para a justificação, que é a libertação do poder do pecado. Mas no Antigo Testamento se fala na condição água e espírito, estão ligados para expressar o derramamento do Espírito Santo. Vamos aqui uma referência. Em João, o que ele fala sobre exatamente a Nicodemos. João, no capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não entendeu e assim Jesus, inclusive na reprovação, você como mestre, aqui no versículo 10, tu és mestres em Israel e não compreendes estas coisas? Daí o entendimento. Sendo mestre. Então nós temos, na verdade,
um só batismo. O batismo do Espírito Santo e fogo, que João Batista anunciava. Vamos aqui em Efésios. Vamos passear aqui com relação ao tema de hoje. Efésios, no capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só batismo, do qual nós alcançamos esta graça do batismo do Espírito Santo, que foi derramado generosamente, nos tornando filho de Deus. Houve uma adoção. Deixamos de ser servos para sermos filhos. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de 4 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Na ascensão de Jesus Cristo, no versículo 6, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aqui estavam se referindo ao reino de Israel. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, os discípulos estavam entendendo o reino de Israel, mas na verdade é o reino celestial. E aqui ele coloca na espera que ficasse em Jerusalém, porque o juízo começaria na casa de Deus. No que se refere à casa de Deus, a época era no templo de Jerusalém, onde aconteceria a justiça. Vamos aqui em Hebreus. Hebreus, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, que aí no caso seriam os pecadores, os santificam quanto à purificação da carne. Então, neste cerimonial de sacrifício de animais, purificavam, santificavam apenas externamente. Purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, aqui houve a purificação da nossa consciência. Uma consciência purificada, cristalina, no entendimento da palavra de Deus, na verdade, e assim nesta consciência de obras mortas, que não purificavam de dentro para fora. A purificação espiritual. Vamos aqui ao versículo 19. Porque havendo Moisés
proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo. Tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Versículo 20, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Aliança antiga. Versículo 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Isto por uma determinação de Deus, tem que ter derramamento de sangue. No capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado do corpo com água pura. Olha o detalhe. Lavado o corpo com água pura. A água lava, limpa, ela não purifica. O que purifica é o sangue de Jesus Cristo, que aconteceu derramado na cruz. Em Jeremias, vamos aqui em Jeremias, no capítulo 33, 33. Versículo 8. Purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Transgressão. O pecado é a transgressão da lei. Então, o que aconteceu na cruz, na remissão dos pecados, a remissão do pecado, a remissão se refere a restaurar aquele ser humano que estava perdido, regenerado com um novo espírito, com o Espírito Santo em nosso espírito. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo, do qual este que recebeu a bênção, e nós recebemos também a justificação. Vamos aqui em Ezequiel, este passeio, né? Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Versículo 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então aqui está associado de guardar os estatutos, ainda uma referência à promessa da restauração de Israel, que ela estava prostituída. Então houve a restauração de Israel. Como também, quando eu falo prostituição, associado à imoralidade espiritual, a ídolos, no paganismo, em cerimoniais. Jesus Cristo, aqui o Senhor, purificará, como aconteceu na restauração de Israel. Como há aquela passagem que eu acho interessante sobre Ezequiel,
no Vale dos Ossos. É a restauração. Ossos, músculos, nervos, pele. Então houve uma restauração de Israel, em que Ezequiel, um profeta, estava ali olhando a cidade decaída. E numa visão aconteceu essa restauração de Israel. Então mostrando ali a junção dos ossos, das juntas, perfeitamente juntas. Isso aí é o quê? O povo de Israel, que estavam espalhados, se juntaram, voltaram para Israel. Nessa reestruturação associada à questão física do corpo, ossos, músculos que dá força, né? As artérias, o sangue que circula e pele que protege. Então, um corpo perfeito, faltando apenas a voz do Espírito. E assim o Senhor ordenou para Ezequiel exatamente o Espírito, para dar vida àquele corpo. Então, tudo isso aí é uma analogia relacionada à restauração de Israel. Eu serei o seu Deus, será o meu povo e eu o seu Deus. Então está associando aqui essa restauração de Israel, o povo escolhido de Deus. Amém? Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, está sempre conosco, a quem acredita nele. Amém.